Amigos e amigas da JPTV, João capítulo 6, versículos 51 e seguintes. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, quem não comer a carne do Filho do Homem não terá a vida. Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ao ouvirem isso, muitos discípulos disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Mateus 26, versículo 20 e seguintes. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu-o, deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo, bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia é o centro e o cume da vida cristã. Sem a Eucaristia, Jesus seria um belo passado, mas apenas um passado. A Eucaristia, no Espírito, é o pulsar e o respirar de Deus em cada coração humano. É a presença real e salvífica de Deus. Cume, centro e mistério. Vida, condição de vida. Mas ao longo da história da Igreja, muitas foram as negações deste grande mistério, inúmeras as dúvidas e sem número as indiferenças acerca da Eucaristia. Por outro lado, também ao longo da história, inúmeros milagres aconteceram, comprovando a real presença de Cristo no corpo, no sangue, na alma e na divindade, nas espécies sagradas.
há um milagre recente. Por ser recente, ser próximo de nós e por ter como protagonista aquele que é hoje o nosso Papa Francisco, eu quero lhes trazer hoje conhecimento e considerações sobre o chamado milagre de Buenos Aires. Dia 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro presidia a celebração da missa numa igreja no centro comercial de Buenos Aires. No final da distribuição da Eucaristia, chegou uma senhora que lhe disse: Padre, lá no fundo da igreja há uma hóstia descartada. O padre foi lá apressadamente e realmente viu no chão uma hóstia descartada. Como ela não tinha condição de consumo, o padre a recolheu e, conforme a orientação daquela província eclesiástica, ele a colocou num copo d'água e a encerrou no sacrário, esperando a dissolução desta hóstia consagrada. Passados 8 dias, retornou ao sacrário e, para surpresa, viu que aquela hóstia se transformou num pedaço de carne sangrenta. Assustado, surpreso, fechou o tabernáculo, fechou o sacrário e foi direto e apressado falar com o cardeal de Buenos Aires. Então era Dom Jorge Bergoglio, hoje o Papa Francisco. Narrou ao cardeal o ocorrido e o cardeal determinou que aquele pedaço de carne, que era a hóstia, fosse fotografado cientificamente, tecnicamente, profissionalmente. Assim, foi procedido, as fotografias foram guardadas, a hóstia retornou ao sacrário e tudo permaneceu em sigilo absoluto. Mas um dia o cardeal Bergoglio decidiu analisar mais profundamente este episódio, ou mais profundamente aqui se entende cientificamente. E então enviou uma amostra deste pedaço de carne a um renomado laboratório de Buenos Aires. Passados poucos dias, recebeu a seguinte informação do laboratório. Trata-se de um tecido do coração humano com células brancas e vermelhas ainda pulsantes, como se estivessem em um coração ainda vivo. Continuou o segredo e em 1999, Bergoglio solicitou ao Dr. Ricardo Castanhon Gomes que realizasse testes adicionais em busca de uma real verdade. Foram retiradas novas amostras e o tecido foi enviado a Nova York. Importante salientar que todas as amostras retiradas e enviadas para análise
não tinham qualquer informação de procedência, exatamente para evitar qualquer influência no exame. E de Buenos Aires veio a seguinte informação: trata-se de um músculo do coração de um ser humano ainda vivo. Ainda não satisfeitos, em 2004, o Dr. Gomes contatou com o Dr. Frederico Zugibe, renomado cardiologista, pedindo mais uma vez para avaliar a amostra daquele tecido que foi retirado daquela hóstia da qual nós falamos. E, passados poucos dias, veio também uma resposta. O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células do sangue morrem fora de um organismo vivo. Dois cientistas australianos, Mike Vilunese e Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Todos eles não sabiam a origem do tecido analisado. Sabe-se que as células do sangue deixam de existir em questão de minutos, com o fim da vida. O tecido analisado foi inicialmente deixado na água, vimos no início, durante vários dias. E sabe-se que após 15 minutos da morte, as células do sangue também morrem e os glóbulos vermelhos e brancos se decompõem. Além de 8 dias na água, o tecido passou mais 3 anos também em água e os exames provam a vida continuando naquele tecido. Você acredita? Eu acredito. Para Deus, nada é impossível. Este milagre é um dos mais recentes acontecido aqui no nosso vizinho país, Buenos Aires, testemunhado e conduzido em análise pelo nosso Papa, hoje Papa Francisco. Este é um dos últimos milagres. Ao longo da história do cristianismo, inúmeros milagres e em diversos lugares do mundo têm acontecido e continuam acontecendo para provar que aquelas palavras de Cristo que disse: "Este é meu corpo e este é meu sangue", são palavras de verdade, de vida e irrefutáveis. Eu creio na Eucaristia. Espero que você também creia. Pense nisso e eu lhes digo Shalom.